E aí, galerinha, tudo suave, lindo e maravilhoso. Estamos trazendo nessa aula aqui mais um conteúdo aí interessantíssimo. Vamos trabalhar hoje aqui o chamado movimento circular uniforme, ou seja, vamos falar de coisa que gira, né? Coisa que estão girando. Então, bora para a aula, né? Vamos lá tirar e evoluir dentro dessas ideias. Galerinha, nessa ideia linda e maravilhosa, eu estou trazendo para vocês aí o exercício, que é o exercício que vai estar o exercício, não, perdão, esse conceito, né? Que é o conceito chamado de MCU, é o Marvel Cinematic Universe, não é não? Esse MCU, tá, galera, que eu tô trazendo aqui é o que? É o chamado movimento, e aí é o movimento circular uniforme. Então, galera, neste caso, pelo nome, né, movimento circular uniforme, teremos ali uma relação importante, porque estaremos falando do quê? Estaremos obrigatoriamente falando dos chamados círculos, galera. Então, temos que saber alguns conceitos matemáticos referentes a círculos que serão importantes. Primeiro conceito matemático referente ao círculo é uma ideia que é sensacional, que é a seguinte: o que é um círculo, né, galera? Um círculo é nada mais, nada menos do que qualquer objeto ali em si que ele tem ali a mesma distância das bordas em relação ao centro. Então, nesse caso, galera, é o conjunto dos pontos que tem a mesma distância em relação ao centro. O centro é essa parte central bonitinha aqui, tá bom? Que eu tô colocando aqui para vocês, bonitinha. Esse aqui, ó, é o chamado centro, tá, galerinha? Centro bonitinho, ele está aqui, deixa eu colocar o nome dele, é o centro do círculo, geralmente é o local ali que você aponta a chamada ponta seca do seu compasso, né? Coloca ali e faz. E aí, um dos conceitos mais importantes é a distância entre o centro e a borda, tá, galera? Essa distância entre o centro e a borda nós chamamos ele de raio, certinho? Além do raio, eu tenho aqui a distância de uma borda até a outra, uma borda até a outra. Olha lá, eu tô colocando ali em preto, né? E vou chamar aqui uma setinha para a gente ver. É o chamado diâmetro. Professor, existe uma relação entre o diâmetro e raio? Claro que existe. A relação é o seguinte, tá bom? O diâmetro, ele é nada mais, nada menos do que o dobro do raio. Ele é 2 vezes o raio. Belezinha, galera? 2 vezes o raio. Bonito, lindo e maravilhoso. Se precisou, a gente vai usar. Só que aí eu tenho um conceito aqui que ele é essencial pra gente, tá? Qual que é esse conceito? Quando eu tenho ali qualquer objeto girando, ele percorre essa borda do círculo. Essa borda do círculo, gente, a gente chama de circunferência, tá bom? Circunferência é a borda do círculo, ou muitas vezes também, dentro da matemática, chamado de perímetro do círculo. Chamado perímetro do círculo. E aí, galera, quando eu falo para você do tal desse perímetro do círculo, o perímetro de uma circunferência sempre será o quê? É a borda da pizza, eu falo pra galera. É a borda da pizza, e a borda da pizza ele é de cachupiri. Olha que coisa. Cachupiri. Sempre que necessário, eu vou usar aqui a fórmula da circunferência. E galera, usa-se muito essa fórmula, belezinha? E quem é pi, né? Pi é um número ali, que é um número transcendental, tá bom? Que ele é aproximadamente 3,14, tá? Ele não tem fim. Não tem fim. Ele segue ali ó, infinitamente. E é comum nos vestibulares e exercícios a galera falar dot pi igual a 3. Já esse R, galera, é o raio. Lembre-se, o raio sempre estará em metros. E ali o Czinho é o Czinho da circunferência, senhores. E como ela é uma medida ali do que você andou na borda, ela também vai aparecer em metros. Essa é a nossa primeira ideia importante. A segunda ideia está relacionada a uma relação matemática extremamente importante, chamada de radianos. Galerinha, não é usado na física a medida em graus. Quando eu dou uma volta completa no meu círculo, eu fiz uma volta que é uma volta de 360 graus. Mas a gente não gosta de falar isso em relação ao tanto que ele girou. A gente gosta de falar em relação à borda. Quanto que ele andou na borda quando ele fez a volta de 360 graus. Isso dá origem a essa medida de radianos. E na borda ele vai ser feito o quê? Na borda ele vai ter feito 2π, e olha a palavrinha, olha, 2πr. Como nós consideramos um raio 1 para esse círculo, então a gente chama de 2π radianos. Senhores, aqui falar 360 graus é 2π
é falar exatamente a mesma coisa. Quando eu dou uma volta toda, eu faço 2π radianos ou 360 graus. E aí a gente pode trazer isso em relação, tá? Por exemplo, se eu jogar para você 180 graus, ela é metade, né? Então, nesse caso, é só π. Se eu colocar ali 90 graus, 90 graus, galera, é π sobre 2. Bonitinho. E 45, hoje não, quanto é que fica? 45 graus ali, ó, continua nessa lógica, fica π sobre 4. Teria uma ideia ali, ô Gerão, para poder transformar sempre? Tem. Qual que é a ideia que a gente faz em si? Se eu quero saber quantos radianos tem em algum lugar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar lindamente, já vou deixar o π ali. Aí eu vou colocar x, que é a minha medida em graus, e vou dividir aqui por 180. A partir daí eu vou tocar simplificações, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu quero saber quanto que é ali 120 graus, vou fazer o quê? Eu venho aqui, ó, radianos, aí eu coloco ali 120, π, e eu divido por 180. Pego ali, ó, corto zero para simplificar. E eu tô dividindo, tá, galera? Em cima e embaixo por 6. E aí me sobra o quê, né, galera? Vai sobrar ali lindamente pra gente, nada mais, nada menos do que vai ficar ali 2/3 de π. Isso aí para você transformar sempre. Professor, e se tiver mais voltas? Por exemplo, se eu fizer ali, ó, 4 voltas. Se eu quero saber quantas voltas ali em radianos, eu só vou pegar ali o 4, vou multiplicar pelo 2π, porque 2π é uma volta. E aí vira, nesse caso, 8π radianos. Pegamos ali, bonitinho, saiu, tá ali, 8π radianos. Fácil, fácil, leve, leve pra gente, belezinha? Tá ali a medida. Isso que eu trouxe aqui agora para vocês é o que nós chamamos de posição angular. Posição angular, tá, galera? Eu gosto de usar uma letra aqui, ó, que essa letra bonitinha aqui, ó, θ. Θ. Esse θ aqui, ó, posição angular, é aonde eu estou no círculo, tá bom? Então eu uso ali o θ. Eu posso falar do θ final, do θ inicial, posição final, posição inicial, à vontade. E aí nos traz um dos conceitos mais importantes dessa área, a chamada velocidade. Só que, galera, essa velocidade é diferente. É a velocidade angular. Galera, a velocidade angular, ela fala do quê? Ela fala do número de voltas. Quantas voltas eu estou realizando em determinado tempo? A letra que nós usamos para ela é o ômega. E aí o que nós faremos, tá bom? Ômega é igual a variação do ângulo na variação do tempo, o tanto que muda em determinado ângulo por tempo. Ah, Gerão, como assim? Digamos que eu quero saber a velocidade angular de algo que fez 360 graus em 4 segundos. Vamos ver aí. A gente vai trazer aqui, galerinha. Ômega é igual 360, eu não posso usar em graus, tem que colocar isso em radianos. Então, eu coloco 2π dividido por o tempo, que é 4 segundos. Então, isso dá dando π sobre 2 radianos por segundo, a medida, que é a medida linda e maravilhosa relacionada à velocidade angular. Galerinha, velocidade angular já é um conceito importante. Outro conceito que ele vem aqui é a frequência. Galera, a frequência pode traduzir diretamente como o número de voltas por segundo. E aí, nesse caso, é o número de voltas por segundo que eu estou realizando. Só que a unidade de medida que a gente utiliza é diferente. Qual que é a unidade de medida daqui? É a unidade que você vai ver aparecendo muito aqui, principalmente em ondas, que é o chamado o quê? É o chamado hertz. Galera, hertz é a unidade de medida de frequência. Então, se eu falar para você, essa roda ela tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, hertz, significa o quê? Que ela faz 60 voltas por segundo, tá, galerinha? Rapidinho isso, tá?
E de vez em quando a galera gosta de brincar, porque isso aqui é uma unidade de frequência também, só que a galera chama de RPM. Galera, o que é o RPM? Rotações por minuto. Rogerinho, eu quero passar disso daqui, eu quero passar de RPM para Hertz. Como é que eu faço? Para passar de RPM para Hertz, você faz o seguinte: você pega o RPM, quanto que deu? Divide por 60. Vai sair já diretamente em Hertz. Como assim? Digamos que o cara vai falar para você, ó, eu tenho ali uma roda, alguma coisa, que ela faz 360 RPM. Como é que vai ser em Hertz? Você vai fazer 360 dividido por 60. Corta, corta. Então, isso aqui está dando para você 6 Hz, 6 Hz, RPM, conceito sensacional, extremamente importante. Bastante fórmula, né, galera? O MCU ele tem bastante dessas relações, dessas conexões, tá bom? E aí, uma conexão que temos que fazer lindamente, né? Essa conexão extremamente importante. Nós chamamos ela do quê? É a conexão que vai relacionar velocidade angular e a frequência. Como é que a gente relaciona esses dois caras, tá bom? A velocidade angular e a frequência. Galera, a relação é bem direta, tá bom? A gente vai fazer ômega é igual a 2π vezes a frequência. Eugênio, por quê? Mas não é o número de vezes? Exato. Como ali a velocidade angular é os ângulos que eu faço em determinado tempo e a frequência é o número de voltas que eu faço em determinado tempo, ou seja, por segundo, nesse caso a gente pode deixar logo de cara. A gente fala que ômega é igual a 2π vezes a frequência, onde 2π é uma volta. Então, galera, lembre-se, aqui deve estar em radianos por segundo e obrigatoriamente a sua frequência ela deve estar em hertz, tá bom? Sempre. Tinha uma relação aqui que a gente gosta de fazer também entre a frequência e o período, tá, galera? Frequência e período. Gente, o período é o tempo para você dar uma volta. E ele é geralmente utilizado pela letra que é a letra T maiúscula. A relação entre esses dois é dada pela seguinte ideia: a frequência ela sempre será o inverso. Então eu coloco esse 1 para simbolizar o inverso do período. Lembrando que o período deve estar em segundos para que a frequência, galera, ela saia em hertz. Fiz a relação da velocidade e a frequência, vem a última relação, que é a relação entre o quê? Entre a velocidade tangencial. É a velocidade clássica. Num carro, eu falo para a galera que é aquela que é a do carro mesmo, a velocidade com que o carro anda. Já a velocidade angular é a velocidade que o motor gira, a roda, o motor gira. Quanto mais a roda gira, mais rápida é a velocidade do carro. Então eu falo para a galera, você precisa fazer o quê aqui, ó? A velocidade ela vai ser igual a ômega. Quem é ômega? Velocidade angular vezes nada mais, nada menos do que o raio. V igual a ômega R. Sempre velocidade sairá em metros por segundo, enquanto este ômega, tá, gente? Ele estará em rádio por segundo. E por último, eu terei ali o raio, que deve estar em metros diretamente. Falou para a galera que aqui é uma área que ela tem uma sequência lógica. Sequência lógica em que todos os exercícios usam. Eles sempre vão te dar, tá bom? No exercício bonitinho para você, eles vão te dar ali uma informação sobre o ômega. Ômega não, perdão, ele vai te dar uma informação sobre a frequência. Muitas vezes essa frequência ela vai vir em RPM. Qual que é a ordem de solução? Você vai pegar RPM, vai dividir por 60 e já transformar em Hertz. Primeiro passo. Depois disso, tu vai jogar essa frequência dentro da fórmula da velocidade angular, que nesse caso será ômega é igual a 2π vezes a frequência, tá bom? Bonitinho, eu trouxe para lá, ômega é igual a 2π vezes a frequência. E depois eu vou fazer o quê? Com este ômega eu vou jogar na velocidade tangencial. Então, V é igual a ômega vezes o raio. E aí, em si, eu terei encontrado a solução deste exercício. A maioria dos exercícios vão trazer isso, vocês vão ver aí alguns exemplos, tudo bem? Vou estar enviando. Então, galerinha, tamo junto.
Bye, bye. Até mais. Tamo junto. Qualquer dúvida, Rogerão tá sempre aí. Bye, bye.